na sua cabeça. Então, essa quebra de forma de ver, né, a religião foi transformador para mim, né? E eu cito um outro texto que eu li na época, porque, como eu disse, eu fui lendo de maneira sistemática, né, o Novo Foi Testamento. tão forte que você memorizou muitos textos até hoje, né? Eu não me lembro que ponto eu me memorizei esse texto que eu vou mencionar agora, mas está lá no Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, né, do Novo Testamento, capítulo 7. Jesus lá ensinando os discípulos dele, e um dia ele estava falando sobre o que de fato contamina o homem, né? E ele fala assim, o que contamina o homem não é o que entra, o que ele come, né? Que entra pela sua boca, mas o que sai da boca. E ele diz, porque o que sai vem de dentro, do coração. E aí ele diz o que é forte, fala, é do coração que procede todo o pecado, a prostituição, a impureza, a lascívia, a inveja, a cobiça, a avareza. Todo erro do homem. Ele dá ali uma lista grande, Nossa natureza. Dá uma lista grande de pecados e fala, todos esses males vêm de dentro e por isso que contaminam. Aí meditando nisso, né? Puxa, peraí. Jesus está dizendo então que o mal vem de dentro. Aí eu lembrando que eu li lá atrás, que olhar com intenção impura, né? Você não resistiu perverso, ou seja, a maldade está aqui dentro. Eu comecei a ver as palavras de Jesus e admirar. Olhar para você também e analisar. Mas olha só o que aconteceu, né? E acho que é o que acontece com a maioria de nós, se não todos. Você, quando se depara com as palavras de Jesus, que propõe um tipo de vida completamente diferente da sua natureza? Você admira aquilo. Fala, poxa vida, né? Até que seria bom se eu fosse assim. Você fica atraído por aquilo. Mas como? Aí você fica pensando assim, o mundo, se ele fosse desse jeito que Jesus está falando, seria o paraíso. Mas, por outro lado, você olha para você e fala, mas, eu não quero isso. Eu não dou conta disso. Ele está falando para não olhar com intenção impura, mas é o meu pão de cada dia, de certa forma, né? Aí, esse texto de Marcos, que Jesus fala que o mal está dentro, me ajudou. Me ajudou por quê? Porque me desconstruiu vamos dizer, o poder que eu pensava que a religião tinha. Porque as religiões, na sua maioria, se não todas, né, elas propõem o seguinte, propõem a dizer ao homem para fazer o bem. Você tem que amar, você tem que perdoar, você tem que ajudar as pessoas, né? Você vê, por exemplo, essas mensagens de autoajuda que se passam no WhatsApp todo dia, né? Mas não mexe na natureza, dentro da pessoa. Então, e a religião... É uma coisa de fora para dentro. Isso, a religião manda você fazer o que é certo. Mas eu costumo dizer o seguinte, que urubu não come fruta, né? Só carniça. Urubu não come banana, não come maçã. E se você chegasse para um urubu, se ele fosse um ser racional, né? Se sentasse com um urubu e falasse, vem cá, urubu, você já percebeu que essa carniça aí cheira mal, que isso fede? Tem larva andando nela, tem bactéria, traz doença. Você percebe quanto isso é ruim? Aí se o urubu fosse racional, eu falo, pô, rapaz, é mesmo, você tem razão, hein? Esse negócio fede mesmo. Aí vamos pegar uma banana aqui, olha assim, vamos descascar a banana. Cheira bem. Come aí. É higiênico, é muito mais saudável. Então, se você comer, você vai comer a banana, vai ser muito melhor para você. Aí se ele te entender, você fala, você tá certo. Comer a banana é muito mais limpo mesmo. Então, você entende que você deve comer a banana ao invés da carniça? Entendo. Ele ia dizer isso, né? Aí, se fosse embora, pensava assim, agora vai. Ajudei um urubu. Mas a grande pergunta é essa, né? No dia seguinte, ele vai ter apetite para banana? A natureza não permite. A natureza dele é comer carne podre, né? Tá dentro dele. E eu entendi isso, sabe? Que eu tinha uma natureza, vamos dizer, de um urubu, né? Jesus, depois eu fui ler outras coisas, né? Jesus fala no lugar lá em João capítulo 8 que o que comete pecado é escravo do pecado. Então eu pensei, que dilema agora que a gente entra, né? A religião não pode me ajudar, porque ela me propõe uma transformação de fora para dentro, me manda eu fazer o bem, sendo que eu estou escravo do mal. Por outro lado, Jesus diz que essa escravidão, que é do coração que procede, eu nasci com ela. Eu não escolhi. É tipo assim, eu nasci num barco
que está furado, Tá afundando. que está afundando. E não tem culpa de ter nascido ali? E eu não quero só ajudar os outros, também preciso ser ajudado, né? Tipo assim também, porque a gente se preocupa tanto em fazer o bem, ajudar os outros de fora para dentro, Isso. mas não resolve o interior da gente. Exatamente. Enfim, e eu pensei, diferente de um beija-flor. Você não precisa chegar para um beija-flor e falar com ele assim, ó, não deve comer carniça. Se você chegasse para ele e ele também fosse racional, falar, mas por que você está falando isso? Eu não me diz respeito, né? Eu não tenho atração nenhuma por carniça. Se um beija-flor cair em cima de um burro morto, é por acidente, né? Ele cai e sai vazado rápido, não fica ali, Não né? fica. E aí, talvez um dos textos mais transformadores para mim, e eu vou ler ele aqui, Pode ler. Fica à vontade. na Está- Bíblia, né, que está lá num livro do profeta Ezequiel, é um livro lá do Velho Testamento. Eu não conhecia esse texto naquele momento, mas vim saber que ele existia depois, e para mim faz todo o sentido, né? Porque se você pegando essa figura aí do urubu, né, e do beija-flor, se você conseguisse fazer tipo uma mágica, né, de pegar a alma, né, de um beija-flor, né, a natureza do beija-flor, e inserir num urubu, você então ia conseguir resolver, porque você ia mudar o interior desse animal, né? E aí ele ia ter uma aspiração diferente. Você ia mexer com o que é mais importante, que é o apetite dele. Desejo. E Vontade, né? aqui no livro de Ezequiel existe uma promessa no capítulo 36, no versículo 25, que é uma promessa que depois eu percebi que dizia respeito ao Evangelho, dizia respeito à obra que Cristo faz. De dentro É uma pra fora. promessa que Deus deu há uns 600 anos antes de Jesus chegar e que dizia respeito a esta obra de Cristo, a mais importante que o ser humano poderia receber. Diz assim, olha, então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, Forte, né? essa Forte. promessa é fortíssima e vai no ponto. Porque é interessante que Deus não fala assim, ó, eu vou dar a vocês uma religião. Ele fala, ó, eu vou aspergir água pura, depois eu fui entender do que isso significa, né? Jesus, ele vai falar sobre isso em algum momento lá no Evangelho de João, sobre nascer da água e do Espírito, né? Nascer de novo. Nascer de novo, e tem a ver com o arrependimento e com o batismo. E ele fala, eu vou purificar vocês, vou lavar, tipo assim, vem cá urubu, né? Vou dar um banho. E fala de algo interior. Isso, mas não só isso, aí que tá. Se ele fala assim, eu vou te lavar pro urubu, não adianta muito, por quê? Porque dá um banho, lava por fora. Isso. Mas Deus sabendo qual era o nosso problema, não fala assim, eu vou dar mandamentos bons. Fala, não, eu vou mexer onde está o seu dilema. Porque quando eu li Marcos, que o mal estava no coração, pensei, que dilema, eu nasci com esse coração, que barca furada, Como né? que faz para tirar essa natureza de urubu? Isso. Aí Deus tem uma promessa completa, fala, ó, eu vou dar a você um coração novo, eu vou pôr dentro de você o espírito novo, e tirarei de você o coração de pedra, e te darei um coração de carne, e mais, vou pôr dentro de você o meu espírito. E aí você vai me agradar, e vai ter prazer em me agradar. Se pudéssemos fazer uma paráfrase, falar nas nossas palavras o que está aqui. Então isso para mim foi a coisa mais surpreendente que eu descobri naquela época. Hoje, claro, falo com muito mais clareza, né? Porque você vai entendendo melhor a experiência que você teve na medida que o tempo vai passando. Quando você ouviu isso, você entendeu que Deus queria mudar o seu coração. A gente sabe que o coração, né, é um órgão que está pulsando sangue lá, mas fala de algo de dentro da gente. Vida interior. Vida interior. Isso e, mesmo. consequentemente, né, falando de mudança de atitude, porque quando fala que do coração procede os maus desígnios, lá, como você falou, né, no Novo Testamento, está falando
não do órgão lá que está pulsando sangue, bombando Não, sangue. não é físico, não é o mas está órgão falando no físico. sentido de aquilo que é íntimo, você naquilo que tem a ver com a sua mente, com a sua vontade, com os seus desejos, e que são expressos nos comportamentos que a gente tem, né? Isso E às vezes mesmo. nem no comportamento, às vezes está só na mente, igual olhar para uma mulher com intenção impura. Não tá nem no. Você nem se comportou mal. Você pensou mal. Ninguém viu, né? Ninguém viu. sabe. Então Deus quer mexer em transformar o nosso interior. E aí você teve esse sentimento de que Deus podia mudar a sua natureza, a sua forma de pensar, de dentro para fora. Foi isso que aconteceu. E isso efetivamente aconteceu. Você considera que isso foi uma das coisas mais importantes da sua vida ou não? Não, foi a coisa importante, né? Da sua vida. De fato, a vida só faz sentido. É muito interessante que a grande pérola das Escrituras é você entender quem é Cristo e a sua relação com Ele e como isso pode transformar. Quer dizer, o miolo, a coisa mais importante é entender que Cristo veio a esse mundo e depois que Ele vai se unir a mim e que Ele vai viver por meio de mim. Então, essa bênção aconteceu comigo naquele momento. Eu me converti, a palavra chama isso de conversão também, aquela meia volta que a gente dá na vida, por uma experiência íntima com Ele, de rendição a Ele.